Se você vai construir a sua casa, o seu estabelecimento e tem dúvidas, nós vamos listar aqui as 10 perguntas mais frequentes do nosso escritório e esclarecer sobre o assunto. E o primeiro deles é sobre a escolha do terreno. Eu sou Bárbara Penha, arquiteta. E eu sou Pauline Moraes, também arquiteta. Nós somos sócias proprietárias do escritório Penha Moraes Arquitetura. Nós nos formamos pela PUC, nós já temos 10 anos de escritório, uma bagagem aí grande, pode-se dizer. A gente trabalha tanto com projetos de interiores quanto projetos arquitetônicos. Cada vez mais a gente vem se especializando em projeto de arquitetônico, né, que seria projetos para desenvolvimento de plantas, fachadas, aprovação na prefeitura, né, para imóveis, para tanto residência, comercial, grandes estabelecimentos. Então a gente vem se desenvolvendo, estudando muito a fundo, montando processos, cada vez mais aprimorando o trabalho arquitetônico em si mesmo. Bom, antes de começar a construir, a gente tem que ter um terreno. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer é como escolher um terreno. Agora a gente vai começar a levantar todos os pontos que a gente tem que estabelecer como principal para a gente poder fazer a escolha ideal do imóvel para você implantar o que você quer construir. Partindo desse raciocínio, o primeiro item que vocês têm que analisar é a localização do imóvel. Para escolher o terreno, tem que levar em conta vários pontos, como por exemplo, a proximidade com o teu trabalho, a proximidade com a escola de filhos, pensar como que é o fluxo, como que é o teu roteiro durante o dia, a rotina, né, para você conseguir definir o local da escolha do terreno para implementar teu imóvel. Um fator também bastante importante na localização é ver se você prefere uma área mais agitada para um imóvel comercial, uma área mais calma para o imóvel residencial, ou mesmo tem gente que gosta de morar em uma área mais agitada, enfim, isso depende do ritmo de vida de vocês, mas é muito importante definir a localização, definir a vizinhança, definir por um imóvel antes mesmo de fechar o negócio, dar uma circulada em volta, ver como é que funciona. Cuidar com os vizinhos. Cuidar com os vizinhos. Porque muitas vezes podem ter ciladinhas, Pode né? ser uma cilada, às vezes a localização pode ser uma cilada. Pode ter um vizinho barulhento, ou pode ter um vizinho que produz cheiro de alguma coisa, um fabricante, alguma coisa que muitas vezes você não nota num primeiro momento. Numa primeira visita, é bom ir durante o fim de semana, durante a semana, porque a cidade é mutante, né? De acordo se é fim de semana, se é dia de semana, isso pode mudar, pode ter uma escola, pode ter uma igreja, pode ter um salão de festas. Então é bem legal sentir mesmo o terreno, a localização antes de fazer a aquisição. É claro que isso está muito amarrado também à questão financeira, né? Porque dependendo da área, o terreno é muito mais caro que em outras áreas. Mas dentro aí da tua possibilidade financeira, é bem legal estudar a vizinhança e a localização do terreno. Acho que isso a gente vê como primeiro ponto aí para a escolha e para a definição do imóvel. Um outro ponto que a gente cita também como importante é a proporção do imóvel que você está escolhendo, a proporção do terreno que você está visitando e o qual você vai implantar o que você quer. Vamos supor que você está pensando em construir a sua casa. Então vamos avaliar ali o que você quer para a tua casa. Se é uma casa grande, se é uma casa térrea ou não, se é uma casa que não tem nada de jardim, eu quero espaço compacto, porque é muito importante a gente avaliar para que depois você seja feliz com o resultado do projeto, para que, digamos, compra um terreno muito pequeno e depois você tem um programa imenso para colocar lá e os ambientes ficam muito pequenos ou fica mal dimensionado, porque então a gente tem que ser muito compatível. É claro que isso está totalmente atrelado com a questão financeira, né? Porque a gente sabe quanto maior o terreno, obviamente vai ser mais caro. Então é muito bom avaliar o que você quer e o que você precisa para essa área. Então talvez você tenha que começar a juntar a localização, que vai determinar o valor do teu imóvel, junto com a questão de proporção do que você quer. Então para que depois você seja contente com o resultado para colocar tudo dentro desse terreno. É muito mais fácil você ter um terreno para encaixar o teu programa do que depois você ter que encaixar um programa dentro de um terreno. Então se você conseguir pensar isso antes, ou mesmo se você achar que não consegue fazer isso sozinho, é muito interessante você ter a orientação de um profissional, que é o que nós muitas vezes fazemos aqui no escritório. Um estudo básico de viabilidade, a gente consegue levantar, por exemplo, assim, porque muitas vezes vocês não têm ideia da metragem de uma casa. É muito comum também alguém colocar assim, eu quero uma casa de 150 metros quadrados porque é um bom número, mas ele é um bom número, mas
vamos falar assim, e o que você precisa dentro desse número, né? Então a gente consegue ter ideia quantos metros quadrados é para um quarto confortável, então a gente vai somando, muitas vezes também a pessoa soma somente a área, digamos assim, por ambiente e não imagina, por exemplo, circulação, o que mais que vai agregando em áreas. Então a gente consegue ter essa noção, ou a gente consegue até mesmo mostrar para um cliente outros estudos em que a pessoa consegue entender de fato qual é uma área boa para uma casa ou que se adequa ao que ela está pensando para ela, tá? Então é bom consultar um profissional também nessa mesma fase para você avaliar se o terreno condiz com o que você precisa. Tão importante quanto esses outros dois fatores, que são a localização e a questão da proporção do terreno, é a questão da orientação solar dele. Principalmente aqui no sul, onde nós estamos, em Curitiba, nós temos um sério problema de umidade, de as casas ficarem geladas. Então é muito importante você saber a orientação, você saber onde está o norte magnético em relação ao terreno que você está estudando para comprar, para você também poder tomar decisões como nós falamos, né? Aqui onde estamos, por exemplo, a face norte pega sol o dia inteiro e a face sul não pega sol. De repente você pega um terreno que já tem casas grudadas em todas as faces e só tem a face sul disponível para construção, dá para fazer? Dá. Mas aí você sabe que vai ter que ter abertura maior, que são decisões que você pode tomar. Ou mesmo dentro de um condomínio, dentro de um loteamento, tem vários terrenos com orientações diferentes, você tem a condição de escolher o com a orientação melhor. É claro que tem muitos terrenos que vão estar atrelados e não vai ter muita escolha. Vamos supor que você escolheu um condomínio, que você quer morar nele, e só tem um terreno. Aí você tem uma face que não é a melhor, não é o melhor cenário, vamos assim falar. Mas dentro disso a gente também vai poder resolver em arquitetura ali a questão de elementos, a gente vai cuidar com planos, a gente vai cuidar no projeto com outras coisas para que ainda funcione a questão de iluminação e ventilação desses ambientes. Então nem sempre é possível, obviamente, não é o fim do mundo, mas se você tem a carta na manga e você tiver a oportunidade de selecionar em função disso, é bom pensar. Outra coisa que a gente tem a falar é com relação à topografia do terreno. Do que se trata isso? Você saber os níveis que o teu terreno tem. Então nós vamos ter terrenos que são planos, nós vamos ter terrenos que tem 7 metros, 5 metros, ou seja lá qual for a altura, acima do nível da rua ou abaixo do nível da rua. E isso pode ser um fator determinante para o quanto isso vai direcionar o custo da tua obra. É claro que a gente tem projetos, que a gente tem soluções para tudo, a gente sempre brinca com isso. Mas a gente tem que avaliar o quanto você quer fazer de movimentação de terra nesse terreno e o quanto você também está disposto a investir em capital nisso. Então, por exemplo, um terreno que fica acima da rua, a gente vai ter que fazer cortes, a gente vai ter que prever uma casa com um subsolo, uma garagem embaixo e a casa em cima. Então a gente vai ter que pensar sempre em soluções e a gente vai ter um custo atrelado a isso. Outra coisa, quando o terreno tem caída para o fundo, quando esse terreno está abaixo do nível da rua. Nesse caso, a gente também vai ter as soluções em que você faz a casa acontecer de acordo com o perfil natural do terreno, ou senão você vai ter cenários de preenchimento desse terreno. Então, daí você vai ter gastos com arrimo novamente, com aterro, então com estrutura também, que vai acabar sendo maior. Então a gente tem que tomar esse cuidado. É claro que isso pode ser, para alguns, até um ponto de um diferencial. Ah, eu quero uma casa numa disposição diferente, eu quero uma casa com um sistema, um método completamente diferente. Isso pode ser interessante, mas depende se é isso mesmo que você quer. Então é bom cuidar com esse tipo de coisa por questão financeira e cuidar, porque muitas vezes a gente não consegue perceber a olho nu, ou até mesmo a gente brinca aqui no escritório, muitas vezes você compra um terreno, o custo dele está super bom, porque você acha, nossa, nessa região, um terreno nesse valor, e você acha que ele está caindo pouca coisa e não percebe. E quando a gente vê, a gente fala assim, a gente está comprando um buraco e não um terreno, né? A gente já aconteceu de ter clientes aqui que compram um terreno e tem 10 metros de caída e depois para isso resolver o custo que vai estar envolvido. Muitas vezes você compra um terreno também achando que ele é plano, porque você não percebe, quando você vai ver são 2 metros de uma inclinação para outra, daí tem que solucionar com uma rampa, com um acesso diferenciado. Então cuidar bastante com essa questão, porque ela é bem importante e muitas vezes a gente não percebe facilmente, você tem que ter um olhar um pouco mais direcionado para isso. Como a Pauline falou, a solução sempre tem. Mas aí é o equilíbrio de você ver
quanto você pagou mais barato no terreno, quanto você está disposto a investir. Não é que isso inviabiliza o projeto, jamais. Só tem que tomar esses cuidados para acabar não caindo em armadilha, achar que o bem mais barato, no fim, acaba saindo caro muitas vezes. Então, é para vocês aí, para orientar vocês, para vocês poderem tomar decisões. Outro ponto, não menos importante também, é a questão da regularidade do terreno, a questão regular mesmo de documentação. Então, muitas vezes aí as pessoas caem em ciladas de comprar um terreno que tem dívida, que não está regular, e depois muitas vezes acaba não conseguindo nem aprovar o projeto, né? Porque para a gente conseguir aprovar um projeto arquitetônico mediante a prefeitura, o terreno tem que estar todo regular. Então, nós sempre indicamos você tirar uma certidão atualizada dele, né, uma matrícula atualizada que pode solicitar no cartório da regional desse terreno, e nessa matrícula vai aparecer se tem pendência, se não tem pendência, se está no nome da pessoa que realmente está vendendo, que facilita muito o processo da burocracia de transferência. Então, isso tudo tem que ser levantado antes mesmo de você dar um sinal de negócio ou de você efetuar a compra. Então, é extremamente importante a parte legal do imóvel também. E por fim, que também está ligado à parte de legalização e documentos, são os pontos que a gente tem de cuidados com a guia amarela. Então, o que é a guia amarela? Que a gente vai falar até depois mais a fundo, mas é um documento em que tem todos os parâmetros, todas as normas que você tem que seguir para construir naquele terreno em específico. Então, quando você estiver comprando o terreno, você pode solicitar a indicação fiscal do imóvel e você faz uma consulta na prefeitura, no urbanismo do seu município, e tem todas essas diretrizes. E ali a gente tem os alertas que são importantes, que falam a respeito assim, de áreas de bosque, de áreas de faixa de drenagem, avanços projeto de expansão de rua. Então a gente tem que cuidar muito disso, porque isso pode ser um direcionante muito grande na hora da tua construção. Então, por exemplo, muitas vezes você compra um terreno achando que ele está bonito, porque ele está arborizado e que vai ser legal fazer um paisagismo ali, e quando você vai descobrir, ele é uma faixa de bosque, é uma área de preservação, e daí muitas vezes você tem que deixar uma faixa prevista ali que não pode ser construída, e isso pode impactar, porque você estava prevendo construir mais próximo. Então a gente tem que cuidar muito. O outro alerta que eu até já comentei é a questão da faixa de drenagem. Ele é pior porque se você não olha em guia amarela, você não vai descobrir de outra maneira. Porque quando você olha no terreno, você não vê nada. A faixa de drenagem, ele pode estar uma tubulação embutida, feita pela prefeitura, ela está embutida abaixo do teu terreno, você não vai visualizar, e daí posteriormente toda essa área, se ela estiver passando, por exemplo, no meio do teu terreno, essa área você vai ter ainda uma faixa, uma distância em que você não pode construir nada em cima. Então isso pode impactar profundamente teu terreno. A gente tem alguns casos infelizes aqui no escritório que o cliente chegou, comprou um terreno com um custo muito melhor, vamos assim dizer, não entendia até por que estava tão barato aquele terreno e depois se viu impossibilitado de construir naquela área. Então pode ser aí uma pegadinha muito grande. A gente sempre dá esse alerta quando os clientes chegam aqui pra gente com um terreno, tá em negociação, a gente sempre pede para olhar as guias antes. E a gente também fala assim, não consegue ler? Não é problema nenhum, não é vergonha nenhuma, porque não é um documento comum a vocês. Então pega esse documento, pede para um profissional, um arquiteto avaliar para você, porque facilmente a gente vai bater o olho, vai saber os campos certinhos que tem ali, consultar ou, se for o caso, entrar em algum órgão específico para fazer a pesquisa, para poder direcionar isso para vocês. Então esse acho que é um dos pontos que a gente sempre enfatiza. Prestem atenção, porque isso pode ser um direcionante muito grande na questão da escolha desse terreno para vocês. Como a gente sempre fala, a guia amarela é como se fosse um scanner do teu terreno. Através dela você vai saber tudo ali do terreno, recuo, se tem faixa de drenagem, todos esses pontos que a Pauline falou. Então é tão importante que a gente vai fazer um vídeo falando só dela, ensinando basicamente como interpretar. Não que vocês tenham que saber isso, mas vocês já conseguem ali fazer uma interpretação rápida desse documento. Bom, esses foram os principais pontos que a gente listou como importantes para a questão da aquisição de um terreno. Existe também a possibilidade sempre de você conversar com um profissional para fazer um estudo de viabilidade do terreno. Eu falo assim, ainda não é a fase de projeto, mas você já pode analisar a viabilidade do teu terreno com um profissional e ele fazendo isso mais a fundo. Então, até mesmo visitando o terreno, conhecendo o espaço, para que você consiga fazer uma aquisição de grande valor e avaliando se teu imóvel vai valorizar no futuro, avaliando se você está fazendo uma boa aquisição. Então, fiquem à vontade
para nos procurar e esclarecer qualquer outra dúvida. A intenção é sempre que vocês façam uma compra com segurança. Então, se a gente conseguir cercar de todas as formas, vocês conseguem comprar e ter um resultado satisfatório no final. Se surgirem novas dúvidas, pode estar entrando em contato. Fiquem totalmente à vontade para entrar em contato com a gente. A gente, sem problemas nenhum, ajuda a esclarecer. Fiquem ligados, então, que no próximo vídeo nós vamos explicar sobre a guia amarela. Então é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo falando da guia amarela.